Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Esse canal, como vocês sabem, faz parte de um projeto de extensão que eu coordeno na UFMG, conversas virtuais sobre psicanálise. E o objetivo do canal é que a gente converse e troque ideias sobre psicanálise. E hoje eu quero falar sobre uma frase atribuída ao Freud, que é aquela famosa: um charuto é apenas um charuto. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, né, dessa frase, da atribuição dela ao pensamento de Freud. Eu, até hoje, nunca encontrei essa frase nem nas cartas de Freud, nem em nenhum texto dele. Posso estar enganado, queria, caso vocês a encontrem publicada, enfim, com referência, comentem aqui, deixem no comentário. A princípio, eu vou tentar argumentar nesse vídeo aqui que essa frase jamais seria uma frase freudiana, né? Não está, por assim dizer, dentro do espírito da teoria freudiana. É, É óbvio que há uma advertência do Freud com relação ao nosso furor interpretativo, né? Aliás, falei sobre ele no vídeo sobre psicanálise selvagem, né? Esse textinho do Freud é um texto fundamental para justamente nos advertir com relação à nossa pressa em interpretar, nossa urgência interpretativa, principalmente quando ela reduz, né, tudo ao sexual genital, né? Essa pressa tem que ser evitada e o próprio Freud está, então, nos advertindo nesse texto. Agora, a frase um charuto é apenas um charuto vai de encontro, né, vai contra o pensamento freudiano que se espalha desde a interpretação dos sonhos. Começando pela interpretação dos sonhos, quando o Freud traz esse livro à luz, ele está querendo colocar, por exemplo, todos os elementos do sonho sob escrutínio, né? Ele vai analisar elemento por elemento, ele vai partir elementos por elementos e ele vai mostrar que cada coisa no sonho se liga a outra e assim por diante, sendo a significação do sonho sempre um novelo infinito, praticamente infinito, que a gente pode ir por associação livre, por articulação entre um elemento e outro, pode interpretar esse sonho. Ou seja, um sonho, por mais simples que ele seja, ele nunca é aquilo que ele se oferece pelo valor de face dele, né? A gente sempre vai poder quebrar o sonho, analisar, né? Significa justamente quebrar, para encontrar outros sentidos presentes nos elementos do sonho. O Freud, inclusive, tem uma noção que já aparece na interpretação dos sonhos, uma noção super importante que é a sobredeterminação. Com essa noção, o Freud quer nos lembrar que um evento psíquico pode se determinar, pode ser causado por várias razões. Ele nunca tem uma razão só, portanto, dificilmente vai ter um significado só. Ele vai significar muitas coisas: um desejo, a escolha da profissão, a escolha por um objeto de amor, o esquecimento de alguma coisa. Tudo isso tem várias razões e, portanto, tem várias significações, né? Logo depois da interpretação dos sonhos, um livro muito próximo, né, em questão cronológica, é a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Nesse livro, que é um livro que, se a gente lê, a gente fica assustado assim com a exigência do Freud justamente em fazer ver que um charuto nunca é apenas um charuto. Um esquecimento nunca é apenas uma falha de sinapse ou, né, simplesmente uma falha da memória. O pensamento que nos vem, por assim dizer, espontaneamente, aleatoriamente, nunca é aleatório, nunca é sem sentido, sempre pode ser interpretado de várias formas, né, dando vários sentidos a esse pensamento, a esse esquecimento, a esse ato falho. Quando Freud descobre o ato falho, quando ele, por assim dizer, o conceitua, né, ele está querendo dizer que toda parapraxia, todo ato falho, um esquecimento, uma palavra que sai errado, né, um certo tipo de lapso, todo ato falho deve ser interpretado, obviamente, sob a análise, né,
porque esse ato falho significa alguma coisa, e não apenas uma coisa, mas está ligada à rede de crenças e desejos e, enfim, a rede inconsciente do sujeito que cometeu esse ato falho. Portanto, ele nunca vai ter um significado só. Essa rede, ela se articula longamente, né? O capítulo dedicado ao esquecimento da palavra aliquis, né, de um amigo que estava recitando, né, um poema e se esqueceu dessa palavrinha, ou a interpretação maravilhosa do Freud, né, assim, de que ele vai fazendo as associações com o liquefazer, a menstruação da namorada, enfim, e o pavor do sujeito, ou o temor que a namorada estivesse grávida, por exemplo, é um exemplo notável disso que o Freud está nos convidando a pensar, um esquecimento nunca é só um esquecimento. Sempre há algum sentido e provavelmente, e muito provavelmente, sempre há mais que um sentido por detrás de qualquer lapso, de qualquer sintoma, de qualquer comportamento humano, na verdade. Tudo é sobredeterminado. Existem vários sentidos que vão se sobrepondo, né, uns aos outros, vão se emaranhando uns com os outros. Um terceiro elemento que eu trago, então, além da sobredeterminação, além dos exemplos da psicopatologia cotidiana, eu quero trazer um terceiro elemento para mostrar que essa ideia do charuto, é só um charuto, também não faz parte do pensamento freudiano, porque o Freud está trabalhando o tempo todo com uma lógica do a posteriori, né? Essa lógica temporal que o Freud nos convida a pensar, que é o Nachträglichkeit, o a posteriori, o só depois, é uma lógica que nos obriga também a sempre reinterpretar algo que tinha um sentido específico. Então, vai ter um sentido específico num tempo 1, né? Mas vai ganhar outro sentido no tempo 2. E se essa lógica do a posteriori, o Freud vai tentar descrevê-la para descrever o trauma, né, o evento traumático propriamente dito, eu acho que a gente pode estender, e eu acho que isso não é um equívoco, a gente pode estendê-la para o funcionamento mental como um todo. Né? Todo o funcionamento mental está, por assim dizer, perpassado por essa temporalidade do a posteriori. A gente vai ressignificar, né, muitas coisas ao longo da vida, ou seja, aquilo que era X no tempo 1 pode ser Y no tempo 2, se transforma em outra coisa num tempo 2, ou seja, não há uma garantia identitária, né, enfim, que possa ser reduzida à identidade mesma do objeto, à significação mesma daquele objeto por todo o tempo. Né? Um mesmo objeto pode ganhar várias significações ao longo do tempo, né, na história libidinal de um sujeito. Isso leva também a pensar em outro elemento muito presente na obra do Freud, também desde o início, desde a interpretação dos sonhos, essa lógica já está mais ou menos operando, que é as famosas equações simbólicas que o Freud vai associar ao complexo de Édipo, ao complexo de castração, enfim, aos nossos processos de defesa e processos de desejo também. As equações simbólicas, por exemplo, a mais famosa delas é aquela que atribui uma significação, uma continuidade de significação entre fezes, pênis, bebê, presente, dinheiro. É uma lógica muito freudiana, e, nesse caso, por exemplo, atribuída por uma continuidade metonímica, por contiguidade, portanto, entre coisas valiosas que saem do corpo ou que são atribuídas ao outro, endereçadas ao outro como parte do corpo, ou seja, como parte do meu narcisismo que é endereçado ao outro. Né? Fezes como parte de mim, né? Desde o início do bebezinho que toma as fezes como um pedaço de si, que oferece como presente para a mãe, por exemplo, e esse valor narcísico atribuído às fezes no autoerotismo vai garantir essa equação simbólica, né, que essa equação simbólica se faça entre, por exemplo, fezes e presente, fezes e dinheiro, né, e logo depois fezes e bebê, já que também o bebê sai
de dentro do corpo. É essa lógica, por exemplo, né, por simples metonímia, né, assim como as fezes saem do corpo e o bebê também, esse tipo de lógica torna possível que o Freud diga um bebê pode não ser apenas um bebê, pode ser dentro da história libidinal de alguém as fezes que ela queria oferecer, que alguma pessoa queria oferecer para a mãe. E, obviamente, as fezes também nunca são apenas as fezes. Esse infinito de significação, ele está presente, por exemplo, então, nessas equações simbólicas. Mais um elemento que me leva a não acreditar muito que essa frase, um charuto é só um charuto, seja atribuída de fato ao Freud, tem a ver com uma leitura que o Paul Ricoeur faz e situando Freud juntamente com Marx e Nietzsche como sendo aqueles mestres da suspeita, né? O Ricoeur vai tentar argumentar, né, que esses três autores estão suspeitando de tudo, né, o tempo todo, né, estão suspeitando das nossas certezas, das nossas crenças que antes eram muito naturalizadas, né, meio que retiradas da história. Eu gosto muito dessa leitura do Ricoeur, num certo sentido, porque ele consegue, de fato, fazer notar que Freud, assim como Marx e Nietzsche, de maneiras diferentes, mas na mesma direção, Freud está efetivamente nos convidando a suspeitar permanentemente das nossas identidades, das nossas crenças, das nossas relações, enfim, colocar em análise, colocar a trabalho, colocar em questionamento tudo que diz respeito à nossa vida psíquica e, por consequência, né, a nossa vida amorosa, a nossa vida social e, obviamente, a nossa vida política também. Tudo está sob suspeita, né? Isso é uma postura, né, que a gente vai ver também em outros autores, mas eu acho que o Freud está levando isso às últimas consequências ao longo da obra dele inteira, desde o início, como eu quero insistir. Para terminar, queria lembrar que o Laplanche, Jean Laplanche, tem um texto muito interessante chamado A Psicanálise como Anti-Hermenêutica. Apesar do título, eu, como pragmatista, tenho dificuldade de entender o que é exatamente uma anti-hermenêutica, mas a ideia geral do Laplanche me parece muito acertada quando ele diz assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de interpretação, principalmente um excesso de interpretação que atribui ao inconsciente muito sentido, muitos significados, etc. Que é também um pensamento que é comum ao Freud, né? Atribuir significado, sentido, uma historinha, uma cena sexual e localizar essa cena, esse sentido no inconsciente. Para o Laplanche isso parece ser um equívoco do Freud, na medida em que Laplanche, e nesse sentido eu concordo plenamente com ele, Laplanche está entendendo o inconsciente como algo dessignificado, radicalmente dessignificado, o inconsciente como puramente pulsional, que está ali atacando exatamente as redes de sentido, né? São restos dessignificados, são restos de mensagens que conseguiram ser traduzidas apenas parcialmente e esses restos, né, nos atacam como enigmas que são e enigmas sempre situados nesse lugar enigmático, nunca significados, enfim, como uma mensagem, como uma historinha, uma cena e tal. O Laplanche, então, vai propor que a psicanálise, mesmo a psicanálise, o agir psicanalítico, serve justamente para produzir esse efeito de anti-hermenêutica, para dizer, olha, esse tanto de sentido que você acha que tem, né, eu faço isso porque a minha mãe fez papapá, faço isso porque eu presenciei uma cena sexual aos 4 anos, né? Esse esquema que é muito freudiano, o Laplanche vai dizer, olha, no limite, a gente vai ter que achar um lugar para dizer, a gente não sabe por que faz as coisas, a gente está diante de um enigma e responde a esse enigma, mas a gente não tem uma historinha completa que vai levar a gente a traduzir o inconsciente numa historinha, numa frase, num tipo de, enfim,
num tipo de narrativa também. O inconsciente não é um outro eu. O inconsciente não é uma subconsciência, né? Aliás, o Freud insistia muito na recusa desse termo para designar o inconsciente. Não é um subconsciente, não é uma subconsciência, é um outro sistema que funciona de maneira completamente diferente. E é justamente esse tipo de argumentação que vai levar o Laplanche a dizer, uma frase que eu acho que a gente tem que pensar e acolher com todo o nosso cuidado, justamente para combater esse tipo de ideia, o charuto é apenas um charuto. O Laplanche vai dizer, onde o simbolismo fala, o inconsciente cala. Essa ideia me parece uma ideia genial, né? Muito ao espírito, aí sim, na teoria freudiana, nesse sentido anti-hermenêutico, lá que a gente está pontuando, a ideia então de que se a gente for simbolista demais, como Freud foi algumas vezes, você sonhar com o lago, a água, quer dizer, tem alguma coisa do materno, se você sonhar com o guarda-chuva, a lança, o charuto, isso é um símbolo fálico. Enfim, se a gente fica no simbolismo, se a gente dá muita trela para o simbolismo, o inconsciente cala. Ou seja, as associações próprias do sujeito que traz o charuto dele, essas associações elas são, por assim dizer, inviabilizadas, já que o simbolismo falou primeiro, né? É justamente contra o simbolismo, né, que a psicanálise vai convidar o sujeito a falar livremente, a associar livremente sobre o charuto dele. Então, enfim, concluo dizendo que essa frase não me parece freudiana, não me parece, enfim, próxima daquilo que o Laplanche vai chamar de uma revolução copernicana inacabada, essa revolução copernicana que é profundamente anti-hermenêutica, antissimbolista, e que a gente tem sim que suspeitar que um charuto sempre pode ser alguma outra coisa, não que essa coisa seja sempre o falo, né? Seja sempre o pênis, seja sempre, enfim, um símbolo qualquer. Ao contrário, a gente tem que dizer, um charuto é sempre algo que pode nos convidar a associações livres dentro da nossa história libidinal e que pode ter significações infinitas, né? Um novelo que pode nos levar infinitamente para vários lugares que a gente jamais suspeitaria, né, que a gente pudesse ser levado por um ato falho, por um charuto, ou por um sonho, qualquer elemento da nossa vida psíquica. O espírito, por assim dizer, da obra freudiana é esse convite à suspeita. Um charuto nunca é apenas um charuto. Era isso. Comentem, vejam aí se vocês gostam da ideia. Se acharem a frase do Freud, me digam onde que está, realmente eu nunca a encontrei. Um abraço para vocês.